Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua da febre a arder, anda alguém pela noite de verão à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, 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 dorme à noite ao relento no mar. Como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser ir,
fica aqui. Há 49 anos, naquela madrugada de abril, Salgueiro Maia foi o grito de um povo sem voz. Foi o acordar da esperança, o arregaçar das mangas e o pôr mãos à obra. Porque não basta acreditar no sonho, não chega a ter esperança, é preciso fazer acontecer. É necessário pôr mãos à obra. É necessário pôr mãos à obra, porque, tal como disse Manuel Alegre, nas tuas mãos começa a liberdade. Hoje, como acontece em cada 25 de abril de cada ano, é feriado. Vestimos umas farpelas diferentes, há música, seguramos um cravo vermelho, reunimos-nos numa sessão solene e o quê? Sinceramente, só me vem à memória a mensagem de Fernando Pessoa. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perde chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Oh, Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora! É mesmo a hora de acabar com o estado a que isto chegou. Não questionamos a democracia, é certo. Mas e a qualidade da mesma? Como é que ficamos? Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. É hora de questionar o que se está a ser feito ao legado de Abril e por onde andam os valores da liberdade. Porque afinal, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Olhamos à nossa volta e o que salta à vista é tal como cantam os chutos, que a vida vai torta. Mas digo eu, vai torta só para alguns. E não vejo jeito de se endireitar. Sentimos cada vez mais dificuldade na aquisição de bens essenciais, onde os preços sobem a um ritmo a que os salários não conseguem fazer face, sendo a necessidade, havendo mesmo a premência de recorrer a ajudas, e isso é cada vez mais notório. Alugar uma casa para viver, compatível com o salário que se ofere, é quase uma miragem. E aqueles que se aventuraram na compra de habitação, com recurso ao crédito bancário, vivem num constante desespero com a subida frequente e brutal dos juros. Partilhar casa ou continuar em casa dos pais passou a ser para os nossos jovens não uma opção, mas sim uma obrigação. Independência, privacidade, vai lá vai. Ter médico de família, acesso a meios auxiliares de diagnóstico em tempo útil, consultas de especialidade. Bem, parece que nesta área a situação não está boa, nem para velhos, nem para novos e nem sequer para os que ainda andam aconchegadinhos na barriga da mãe. Sim, porque para estes há que ter atenção ao dia e à hora em que decidem nascer. Não vá a maternidade mais próxima estar encerrada naquela altura. Na educação, vivem-se momentos muito complicados, onde parece, a cada dia que passa, que as posições de cada uma das partes envolvidas, em vez de seguir um rumo de convergência, cada vez se afastam mais, levando a um clima de instabilidade, desconforto e desilusão, onde todos, de alguma forma, ficarão a perder, de certeza. Quanto à justiça, os processos desenvolvem-se tão lentamente, tão cheios de entraves e prescrições, levando a que a pobre da culpa, coitada, tantas vezes morra solteira. Afirmam os senhores que governam este país que tudo está a ser feito para ultrapassar esta fase de fragilidades, de dificuldades. Pedem-nos que colaboremos, dizem-nos que estamos no bom caminho, que tenhamos fé. E aqui estou plenamente de acordo com Miguel Torga quando diz: mas francamente, fé em quê? No mundo que almoça valores, janta valores, ceia valores e os degrada cinicamente, sem qualquer estremecimento da consciência. Peçam tudo, menos que tape os olhos. Bem basta quando a terra nos cobrir. Nos tempos que correm,
Já é estranho que os telejornais não tragam a cada dia notícias de corrupção, compadrio, prescrições, abusos de poder, de... não sei, não vi, não estava lá, não me informaram. Mas o que é isto? Bem, não foi isto que aprendemos sobre a liberdade, nem sobre a democracia. Nem foi por isto que tantos lutaram, que tantos estiveram presos e se fez o 25 de Abril. Não venham para cá tentar tapar o sol com a peneira, nem dar desculpas esparrapadas. Não estamos para isso, já não nos enganam. É que assim, neste que parece ser o novo normal, devemos ter atenção às palavras de Rui Barbosa quando diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E perante o que vemos, ouvimos, lemos, e acrescento eu, e sentimos na pele, não fazemos nada. Era só o que faltava. Estou contigo, Ari dos Santos, quando dizes: acordai, povo, acordai, trocai as trevas pelo dia, sonhos no vento plantai. E o tempo será diferente. Será tempo de ousadia, de pensamentos exigentes. Abanai as estruturas onde mora a hipocrisia, derrubai as molduras onde se exibe a ostentação. Mostrai, povo, a valentia, que se acabe com a ilusão. Acordai para um novo tempo, para uma nova vivência, com base em melhor exemplo, melhor vontade e melhor querer. Mudai o rumo do vento para um novo alvorecer. Termino dizendo-vos que, apesar de tudo, guardo em mim uma crença inabalável de menina que viveu o 25 de Abril de há 49 anos atrás. A crença de que Abril ainda é hoje e será sempre. A crença de que Abril é a união de um povo que, quando quer, cerra fileiras e parte à conquista do pão e da paz. Um povo que sabe transformar o sonho em realidade. Um povo que é livre e não voltará atrás. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho na flor das águas, e os rios não me sossegam, levam sonhos, deixam mais. Levam sonhos, deixam mais. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, minha querida amiga Conceição Soares, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Castanheira de Penha e Coentral, Excelentíssimo Senhor Presidente da União das Freguesias de Castanheira de Penha e Coentral, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, Reverendo Pároco José Carvalho, demais entidades presentes, minhas senhoras, meus senhores, comunicação social. Abril sim, abril não, um poema de Manuel Alegre. Eu vi abril por fora e abril por dentro, vi o abril que foi e o abril de agora, eu vi abril em festa e abril lamento, abril como quem ri, como quem chora. Eu vi chorar abril e abril partir, vi o abril de sim e o abril de não, abril que já não é abril por vir e, contudo, o mais contradição. Vi o abril que ganha e abril que perde, abril que foi e o abril que não foi. Eu vi abril de ser e de não ser, abril de abril vestido, abril tão verde, abril de abril despido, abril que dói, abril já feito e ainda por fazer. Neste abril do sim, tomamo-la por adquirida, a liberdade. A liberdade de expressão e informação, a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, a liberdade de consciência, de religião e de culto, a liberdade de criação cultural, a liberdade de aprender e ensinar, a liberdade de associação e cooperação, a liberdade de escolha, a liberdade de iniciativa privada e de organização empresarial, a liberdade de perceber que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Sim, a liberdade.
entre os direitos e as garantias consagradas na Constituição de Abril, na qual se edifica o Estado de Direito Democrático. Refere o artigo 2º da Constituição da República Portuguesa ser objetivo do regime democrático a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa, consubstanciante no conjunto de direitos ao trabalho e à segurança social, à saúde, à educação e à cultura, à qualidade ambiental, ao urbanismo e à habitação condigna, que são a razão de ser da promoção do bem-estar individual e social. Fechados sobre si próprios, os regimes autoritários negam a liberdade, o abril do não. Não há pluralidade de ideias e confronto de opiniões, circunscreve-se a liberdade criativa. Não há direitos e garantias individuais e coletivas, condiciona-se o exercício da cidadania. E, se não há princípios de igualdade e universalidade, restringe-se o acesso à saúde, à cultura e à educação. No abril do não, murcham os escravos. Cresce a demagogia, o populismo, o caciquismo, a corrupção. O achincalhamento da política afasta os cidadãos, ao invés do desejo de aprofundamento da democracia participativa. A desmoralização do regime leva ao surgimento da radicalização de movimentos extremistas que negam os fundamentos da própria democracia. Observamos, porém, que em algumas democracias, frequentemente os ideais de liberdade se confundem e desvirtuam nos neologismos do liberalismo. Poderíamos aqui dissertar sobre as importantes funções sociais e económicas do Estado, tanto na redistribuição da riqueza e na promoção da igualdade e da coesão social e territorial, como no apoio às empresas e ao crescimento económico e debater os princípios convergentes ou divergentes do socialismo democrático e da social-democracia. Mas, indo além dos partidarismos e ideologias, impõe-se o aprimoramento da ética republicana e dos valores de Abril. Percebamos então que a democracia não é o estado último da perfeição do sistema político. Não há uma democracia perfeita. Não há uma fórmula única que cure todos os males da vida social. Há, na pluralidade de formas políticas, democracias, umas revigoradas nos valores e princípios éticos que melhor representam as necessidades das populações e os objetivos de desenvolvimento social e económico dos respectivos territórios, outras, incapazes de se renovarem nas necessárias reformas políticas e administrativas e que seguem o caminho da entropia. Se a censura nas ditaduras impõe uma vida de sentido único, que anula e esmaga o confronto de opiniões, o pluralismo, a alternância política, as democracias são, pelo contrário, na imperfeição dos melhores regimes políticos, o relativismo da transitoriedade temporal do poder. Deste modo, tanto mais vigorosa é a democracia, quanto a sua capacidade de incorporar, no mesmo patamar de igualdade de direitos e deveres, a alternidade de discursos que se devem ajustar e moldar nos seus manifestos políticos e princípios programáticos para lá do abastecionismo das ideias e das ideologias nas respostas às necessidades concretas das populações. Quando se aproxima o 50º aniversário da Revolução de Abril, na constatação empírica do país ter vivido mais tempo no pós-25 de Abril, em liberdade e democracia, de que dos 41 salazarentos anos do Estado Novo ou dos quase 48 anos de ditadura militar. Quando novas gerações de cidadãos, empreendedores e líderes políticos nasceram e cresceram na liberdade de Abril, quando Portugal enfrenta novos desafios próprios do tempo e do espaço geográfico onde está inserido, sendo hoje parte integrante da União Europeia, questionemos-nos sobre o renovado sentido que é preciso imprimir às comemorações do 25 de Abril. Abril de não. Não ao conformismo e populismo daqueles que veem a liberdade e a democracia como a herança de valores passivamente adquiridos, esmorecendo-se no comodismo e apatia de tantos a vontade de lutar por um futuro melhor para o nosso país, a nossa região e a nossa terra.
Abril sim, sim. Recordar os capitães e os escravos da Revolução para que sempre se ouça ditadura nunca mais. Perguntemos então, como avaliamos a qualidade da nossa democracia? Ela responde cabalmente aos desafios societais perante nós e às necessidades das populações? Que tipo de reformas políticas e administrativas é preciso introduzir e aprofundar? Entre as muitas conquistas da nossa democracia, na economia, nas infraestruturas e nos transportes, na habitação, na ação social e na saúde, na cultura, na educação e no ensino superior, entre muitas outras, lembremos ainda os grandes desafios das primaveras vindouras que, pela sua pertinência política e administrativa, devem interessar-nos por duas importantes ordens de grandeza. A primeira, no concerto da Europa das regiões, Portugal continua a figurar entre os países mais centralizados, revelador da excessiva dependência dos mecanismos de decisão política em relação a Lisboa e das insuficiências e fragilidades do poder local, indo além do municipalismo. A segunda, porque é a própria contrição da configuração da autonomia do poder local que condiciona o aprofundamento da descentralização, a promoção da coesão territorial e o desenvolvimento de novas dinâmicas sociais e económicas de base regional, sobretudo em territórios de baixa densidade demográfica. Não é preciso inventar a democracia, mas é preciso, na trova do vento que passa, renová-la no canto primaveril de cada ano. Façamos do 25 de Abril mais do que uma data do mesmo hastear da bandeira, das canções de intervenção, das prosas, dos poemas, dos escravos que não desbotam na lapela. Façamos do 25 de Abril uma data de reflexão da República que se pretende em permanente renovação. Façamos do 25 de Abril o Abril do sim, o sim da liberdade e de uma sociedade verdadeiramente democrática, onde o populismo e a demagogia não cabem. Para um Portugal que se renova e se moderniza, viva o sim da liberdade. Viva o 25 de Abril sempre, viva Portugal, viva Castanheira de Pera, um voto viva à nossa liberdade. Pergunta ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Pergunta aos rios que levam tanto sonho à flor das águas, e os rios não sossegam, levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas, ai rios do meu país. Minha pátria é a flor das águas. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, dando a Vila Morena. Em cada esquina do amigo, em cada desigualdade, dando a Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, dando a Vila Morena, em cada desigualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra de uma vizinheira que já não sabia dar, jurei ter por